Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Bora falar das últimas de Grêmio, gurizada. Quero começar falando com vocês, claro, que é sobre o jogo do Cruzeiro de ontem, né? O Cruzeiro acabou perdendo a final da Sul-Americana e isso vai impactar no nosso planejamento, não só pro confronto contra o Cruzeiro, mas também para a sequência do Campeonato Brasileiro. A gente pode ter também alguns desdobramentos importantes nessa situação. Quer ver? Eu vou te explicar direitinho, eu vou colocar para ti aqui a tabela para a gente acompanhar juntos. Olha só, pensa comigo, vamos ver aqui, ó. Bom, nosso próximo confronto é contra o Cruzeiro na próxima quarta-feira às 21 horas. Como a gente consegue visualizar aqui, nós somos o 13º com 40 pontos. O Criciúma abre a zona de rebaixamento com 37 pontos. E eu quero olhar aqui com vocês, ó, onde está o Cruzeiro nessa situação toda. Porque o clube acabou não conseguindo garantir de forma direta a vaga para a Libertadores sem o título da Sul-Americana, e por conta disso agora eles vão fazer de tudo para chegar até a Liberta da próxima temporada via Campeonato Brasileiro. Então o jogo da próxima quarta-feira para eles virou uma situação em que eles precisam encerrar essa temporada pelo menos com essa vaga. Então eles vão vir para cima da gente com toda a vontade, né? Sem contar a resposta que eles vão querer dar para os torcedores. Então essa avaliação ela está sendo feita não só por nós, torcedores, como nós já vínhamos comentando aqui, mas também pelo próprio Renato, pelo próprio Grêmio. Porque ontem nós conversamos aqui que o Grêmio tinha um planejamento para essa situação. A primeira delas, um Grêmio que iria mais ofensivo, um Grêmio que ensaiaria, teria mais um oba-oba, uma festinha a mais contra o Cruzeiro, em caso deles sendo campeões, porque aí estariam mais desgastados, estariam com o psicológico mais na festa, que gostariam mais naquela situação ali com o torcedor, e o Grêmio aproveitaria essa situação, talvez viessem até com um time reserva ou bem misto, né, depois da festa toda. Mas como eles ganharam, deverão vir com uma equipe bem mais forte. E essa é a situação, o Grêmio não deve ir com um time mais ofensivo nessa situação, justamente prevendo que o Cruzeiro vai se atirar, vai vir para cima da gente querendo fazer um bom resultado. Ontem ainda nós tivemos o resultado do jogo do Juventude contra o Cuiabá. O Juventude vacilou, empatou em 1-1 em casa, como a gente consegue ver aí na tabela ali do ladinho, no lado direito, e para eles foi um resultado ruim, foi um resultado que não é bom. Para nós, se o Cuiabá tivesse vencido, teria sido melhor, né? Mas o empate lá do Juventude também é uma boa situação para nós. O São Paulo acabou empatando com o Atlético Mineiro em 2-2. E aqui tem outra situação também que a gente acaba ficando de olho, porque o Cruzeiro, não sendo campeão da Copa Sul-Americana, não há uma possibilidade de abrir um G8, por exemplo, nessa situação do próprio Cruzeiro. Há uma possibilidade sendo o Botafogo campeão da Libertadores, porque como o Botafogo já está conseguindo a vaga direta lá na parte de cima, abriria aqui embaixo uma vaga a mais. Então viraria um G8 contando já com as vagas da pré-Libertadores. Então essa possibilidade existe agora somente com o Botafogo sendo campeão da Libertadores. O Atlético não dá certo, porque o Atlético não está na zona de Libertadores, está lá em 10º, como a gente consegue ver ali, ó. Então seria o fato da gente torcer pro Botafogo nessa situação aqui, porque São Paulo vai ser nosso adversário, tá? São Paulo ainda vai ser nosso adversário e o Corinthians também vai ser nosso adversário. Então a gente, abrindo mais uma vaga aqui, talvez fosse melhor a gente acabar tendo mais uma vaga para esses clubes, porque aí teoricamente a situação ficaria mais fácil. Teoricamente, tá? Teoricamente. Olha quanta projeção a gente faz contando com as outras equipes, sem contar com o futebol do próprio Grêmio. E aqui que me pega, tá? Aqui que me pega. Mas são situações que a gente vai acompanhando e vai desdobrando aqui ao longo dessa rodada, porque ainda tem Fluminense e Criciúma na terça-feira, tem Atlético Paranaense que vai jogar contra o Bahia, tem o Bragantino que vai jogar hoje às 4 contra o nosso rival, então tem outras situações que a gente, o Corinthians mesmo contra o Vasco, então tem outras situações que a gente precisa acompanhar também, tá? Mas aqui embaixo aqui tem uma situação bem encaminhada para mim, pelo menos, que é o Bragantino. Não acredito que o Bragantino vá se safar. O Bragantino, acredito que não vai conseguir, que vai ser um dos grandes a ser rebaixados, enfim.
A gente vai acompanhando a situação e vamos vendo por aqui. Como eu disse para vocês, o Grêmio vai mudar o planejamento para esse confronto contra o Cruzeiro por conta da derrota, né, do Cruzeiro ontem. O Grêmio deve ter uma equipe mais defensiva, uma equipe mais cautelosa diante do Clube Mineiro. Fato é, gurizada, que o Renato nessa semana não está contando com o Rodrigo Eli. O jogador levou aquela pancada no final do primeiro tempo contra o Juventude, saiu carregado de maca, chorando muito, inclusive, passou por exames, não teve uma lesão constatada na região, mas fato é que segue muito inchado ali a parte do pé, a parte de cima do pé do Rodrigo Eli, e ele não treinou nem ontem e nem hoje. Então é importante porque a gente já sabe praticamente que o Rodrigo Eli não irá para esse confronto. Gemerson volta de suspensão. Fica a dúvida, quem será a dupla do Gemerson para esse confronto contra o Cruzeiro? Rodrigo Caio, Jeromel, Gustavo Martins e Natan Felipe são as alternativas do Renato para esse confronto. Acredito que esteja entre Gustavo Martins e Jeromel. Gustavo Martins acredito que seja o preferido nesse momento, mas depois das falhas por conta do ritmo de jogo e tudo mais no confronto contra o Juventude, pode ser que o Renato esteja pensando numa outra possibilidade. Vamos acompanhar, vamos ver o que pode acontecer nesse confronto. Alguma coisa tem que ser feita, a gente não pode perder esse confronto contra o Cruzeiro, a gente precisa fazer essa pontuação quanto antes para se ver livre dessa possibilidade de rebaixamento e começar a pensar no 2025, porque a gente precisa pensar muito bem nessa próxima temporada. Gurizada, quero avançar com vocês falando sobre outra situação importante, porque o Paulo Brax, um dos CEOs do Santos, concedeu uma entrevista para a Rádio Gaúcha nas últimas horas e falou sobre a situação de Renato para a próxima temporada por lá. O Paulo Brax elogiou demais o trabalho do Renato por aqui, tá? Disse que é um treinador que tem o perfil do que o Santos procura para a próxima temporada. Abre aspas. Eu entendo que ele tem o perfil não necessariamente que vá colocar ele numa mesa de possibilidades ou de negociação. Ele é treinador do Grêmio, mas na minha resposta pessoal de analista de futebol é que sim. Ele tem uma experiência muito grande, mais de 5 anos, e tem essa identidade de ofensividade. Sou admirador do trabalho dele, dos êxitos que tem tido com a recuperação e projeção do Grêmio nos últimos anos. Fecha aspas aí para a fala do Paulo Brax. É importante nós trazermos aqui a informação. O Santos procurou o staff do Renato, querendo saber a situação do treinador para a próxima temporada. Assim como o Corinthians também fez isso nos últimos dias, na informação da Rádio Mortal que a gente trabalhou ontem aqui no nosso canal. Então são dois clubes. O Corinthians procurou o Renato no meio da temporada, o Renato não quis. Agora, mais uma vez, o Corinthians buscou informações e o Santos também buscou informações sobre o Renato. Nessa semana eu ainda trabalhei com vocês essa informação e agora o Paulo Brax elogia o trabalho do Renato. É importante a gente acompanhar esses movimentos, principalmente porque o Renato quer muito trabalhar com o Soteldo na próxima temporada, seja no Grêmio, o que eu não acredito que vá acontecer, ou seja, lá no Santos. Então o Grêmio acompanha a situação do Soteldo e o Paulo Brax foi questionado sobre a situação do jogador, mas não deu muitos detalhes do que vai acontecer ali na frente. Ele disse que o Soteldo saiu no final do ano passado muito por conta da situação financeira do clube. Soteldo era um dos maiores salários do Santos na época, o Santos precisava se reorganizar financeiramente por conta da Série B, mas negou uma procura formal do Grêmio nessa situação de contratação do atleta. Nós já trabalhamos também por aqui que o Grêmio chegou a conversar com o Santos. O Santos, inclusive, pediu Cristaldo ao Grêmio, assim como o Gustavo Martins, uma proposta bem, vamos lá, né? Bem fora da casinha do Santos, né? A gente trabalhou essa informação por aqui, mas de forma oficial o Paulo Brax acabou negando esta informação. Renato indo para lá, pode ser que peça o Soteldo. O Grêmio gostaria de manter o Soteldo por aqui. Então a gente vai acompanhando. Fato é que vocês já sabem, o Grêmio não vai pagar os 5 milhões de dólares para ter o jogador aqui na próxima temporada. O Grêmio vê que é muito dinheiro para ter Soteldo em 2025. Quero avançar com vocês para falar sobre futebol feminino. Afinal de contas, as nossas meninas venceram o nosso rival ontem e se sagraram campeãs do gauchão feminino. As gurias venceram e garantiram o tricampeonato gaúcho. O placar de 1-1 no Grenal, somado à vantagem de 2 gols, né, no agregado, deram o título ao tricolor. As nossas meninas, então, campeãs do feminino. Hoje pela manhã, gurizada, o Sub-17 também venceu o gauchão em cima do rival. A Elô, a Laura, a Mari, a Maria e a Gisele converteram para o nosso tricolor.
A Laura, a Aninha, a Categoria e a Duda marcaram para o rival. Só que aí a responsabilidade ficou toda para nossa goleira, a Nath, que defendeu a cobrança da Pietra e garantiu o título para o nosso tricolor. O Grêmio conquista a taça com a melhor campanha. São 5 vitórias e 1 derrota ao longo de toda a competição, além de ter um melhor ataque com 38 gols e a melhor defesa com apenas 2 gols sofridos. Tá melhor que o time masculino, né? Tá melhor que o nosso time masculino. Tá muito melhor. Parabéns às gurias gremistas. O presidente Alberto Guerra ontem esteve na festa das gurias que venceram o Gauchão lá na nossa arena e foi muito criticado o presidente nas redes sociais, tá? O presidente ele foi questionado, o presidente não aparece, o presidente não fala. Quando ele aparece e se coloca à disposição da imprensa, é claro que acabou sendo questionado sobre a situação do futebol masculino. Ele não quis falar, por óbvio, ele acabou dizendo que não era o momento, que o momento era de festa para as gurias e tal, não quis comentar a situação. Essa pergunta foi feita pelo Felipe Duarte, de GZH, porque era a emissora que tinha lá os direitos para transmitir naquele momento, só que o presidente não quis falar sobre o assunto. Na zona mista, os outros jornalistas, os outros colegas que estavam por ali, chamaram o presidente para conversar, que se fez de desentendido, passou retinho, bonitinho, nem quis olhar para o lado. Muita gente criticou o presidente por estar ali na hora boa, na hora, né, de levantar a taça e tudo mais com as gurias. Eu não vou criticar essa questão. O presidente, ele representa o Grêmio. As gurias são o Grêmio. É o futebol feminino do Grêmio. Então o presidente tinha que se fazer presente. Não vou criticar o presidente por estar ali no momento de levantar a taça, de estar representando o clube junto com as gurias. A minha crítica ao presidente é não estar nos momentos ruins. A minha crítica ao presidente é não estar no momento em que o futebol masculino precisa de respostas. Em que o torcedor precisa de respostas. Quando ele se esconde para colocar o vice de futebol na frente ou o próprio Renato, que já cansou, já criticou, inclusive, muitas vezes a direção por esse movimento. A minha crítica é quando ele se esconde nos momentos ruins. Agora, dele estar junto com as gurias merecem, as gurias trabalham duro, se envolvem, as gurias estão sempre lutando por espaço. Então eu não vou criticar o presidente por estar na festa ali, porque ali ele deveria estar. Ele tinha que estar ali representando o clube e dando todo o apoio e colocando sempre o clube à disposição das meninas. Agora, no futebol masculino, o presidente se omite demais, né? Aí ele se omite demais. Quero avançar com vocês para falar sobre outra questão importante, tá? Falando sobre essa situação ruim, 2 jogadores do Grêmio foram afastados por questões contratuais. São jogadores do Sub-20 do Tricolor. O Bruno Cheron, ele tem contrato com o Grêmio agora, até o final de dezembro de 2024. O Grêmio chegou a oferecer ao jogador um contrato até 2025, e aí o Grêmio emprestaria ele durante o estadual, e dependendo do que ele atuasse nessa outra equipe, com alguns gatilhos que teria nesse contrato, poderia ser renovado até o final de 2027. Não aceitou esse modelo de contrato. O Zé Guilherme é outro jogador, lateral esquerdo, chegou a ganhar oportunidades no elenco principal do Tricolor, tem contrato até metade de 2025 com o Grêmio, chegou a ter uma negociação muito bem encaminhada, eu cheguei a trazer para vocês aqui, inclusive, que estava muito próximo de assinar até 2027, mas no último momento também acabou não assinando. Ambos foram afastados, não estão nem treinando junto ao elenco sub-20, estão treinando com um elenco alternativo até que essas situações se resolvam. Bruno Cheron e Zé Guilherme, então, afastados. Eu acredito que o Zé Guilherme vai resolver essa situação quanto antes. É um jogador que ganhou oportunidades, foi elogiado e tudo mais. Na situação do Bruno Cheron, eu já acho um pouco difícil que acabe se resolvendo, até pelo contrato dele que termina agora em dezembro, mas vamos acompanhar, vamos ver o que vai acontecer. Os 2 jogadores, então, afastados, tá? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, tô de plantão. Qualquer notícia eu te trago aqui no nosso canal. Grande abraço, até a próxima. Tchau.